Salve, salve pirangueiros e pirangueiras, esse aqui é o canal Altas Teses, eu sou o Ed. Esse vídeo vai entrar na lista avançando sobre os outros que a gente está preparando, porque tem algumas questões sobre o canal que a gente precisa conversar. Se você não conhece esse canal é Altas Teses. Aqui a gente fala sobre religião, religiosidade, tudo pela ótica da ciência da religião, que não é teologia. A gente já falou várias vezes aqui a diferença entre as duas e qual é a importância e a ótica que a gente traz aqui no canal. Como a gente trata sobre um assunto muito delicado que é religião, a gente tem que partir da compreensão de que religião ela é de fato um conhecimento e não olhar a religião somente do ponto de vista êmico. O que é o ponto de vista êmico? Toda e qualquer explicação religiosa, do crente católico ao satanista ou ocultista, todas são explicações êmicas. São aquelas explicações que partem do discurso do religioso, independentemente de orientação religiosa que for. Então, se a maneira como ele explica algo da realidade, por mais místico ou tentando ser materialista, a gente vai chamar de ponto de vista êmico. O ponto de vista ético, ele é o ponto de vista da academia, da maneira como a academia explica a realidade com método científico, com análise, criticidade e tudo mais. O ponto aqui para vocês entenderem é o seguinte: eu fiz esse vídeo aqui e coloquei uma legenda, Jesus Red Pill, que foi uma repostagem que eu fiz de um vídeo do Porta dos Fundos que era hétero top. O que a gente tem que entender? Uma das abordagens que eu sempre costumo utilizar aqui no canal é a representação cultural do Stuart Hall, que vai estudar a forma como os sentidos e os significados são impressos na mídia sobre determinado fenômeno ou ideia que está espalhada pela sociedade, reforçando ou desconstruindo. Isso é representação cultural. Essa representação cultural é uma forma de estudar as representações, que são as imagens que são construídas na sociedade sobre determinado assunto. Então a representação religiosa também é uma outra forma de a gente entender que imagens são construídas na sociedade sobre determinada religião ou determinada ideia religiosa espiritual. Dito isso, um dos pressupostos que a gente tem que entender é que para entender sentido e significado é a interpretação de texto, o que parece ser uma dificuldade dentro da área da internet, que as pessoas elas não param para refletir, até porque o algoritmo formata as informações ou o tipo de conteúdo que a gente vai ver de acordo com aquilo que nos agrada, criando as famosas bolhas. Então, o conteúdo religioso, quando é representado dentro de uma produção, como por exemplo Porta dos Fundos, ou um Sábado Qualquer, para pegar os dois maiores assim da internet, ele costuma causar um mal-estar devido à maneira crítica, ácida e até um pouco, mas sempre tentando levar uma reflexão de acordo com o contexto do que está sendo falado ou não. Quando eu coloquei a legenda Jesus Red Pill, era para recontextualizar o que eles estavam falando no vídeo. Um dos outros conceitos que a gente já trabalhou aqui também, o conceito tríplice da religião e também o que é a espiritualidade dentro desse conceito. Qualquer sistema simbólico que for criado, que é manipulado a partir de uma vontade individual, propagado na sociedade, a gente vai chamar de espiritualidade dentro desse conceito. Se você quer ver um pouquinho mais dessa definição, ela está aqui nesse vídeo. Dito isso, o que a gente tem que entender? Quando se faz uma abordagem, quando se tem determinado produto cultural, ele vai sim falar sobre algo e ele vai pegar contextos que estão ao redor para criar ali uma ideia e gerar ali uma discussão ou uma reflexão de quem está falando ou fazendo ali a produção, o roteiro e tudo mais. Neste sentido, o objetivo não é fazer uma crítica aos religiosos ou uma crítica à religião. O objetivo que eu entendo do vídeo, ele é simplesmente uma maneira de colocar a forma como esta figura do Jesus lá, mítico, a figura do Jesus bíblico com determinada imagem, agregado a valores contemporâneos, a forma como as pessoas, determinados grupos entendem e agregam a representação cultural que se tem da Bíblia, de Jesus e tudo mais, do cristianismo como um todo, falando particularmente do Ocidente. Então as pessoas que vieram criticar aqui embaixo, a única coisa que eu conseguia pensar é: a escola nos ensina a ler e interpretar. Essa é uma das habilidades básicas que a gente tem que ter. Então, até olhar um determinado produto e saber analisá-lo, ele é uma forma de interpretação. Quando a gente, por exemplo, tira conteúdo ou faz uma autocensura na escola por conta de o que um determinado
por conta de um pai ou uma mãe ou um responsável tem ideias conservadoras formatadas pela conspiração do pânico moral e o pânico satânico, a gente está deixando de desenvolver naquela criança uma habilidade que é o teu contato com o olhar artístico, estético e o valor cultural e simbólico que determinada obra tem. Então, na internet, isso é muito complexo porque a gente está tendo cada vez mais sendo formatado a partir do que o algoritmo quer que a gente veja. Claro que uma das coisas que a gente tem que pensar é que não existe Skynet, gente. O algoritmo ele é formatado por uma ideia, por ideias que alimentam e são alimentados por uma empresa, por um conjunto de pessoas, determinado setor da sociedade. Então, quando você faz uma crítica e não entende o que está sendo dito, a única coisa que eu consigo ver é que você não consegue entender o que está sendo representado ali. E isso não é culpa sua. Falo tanto para quem criticou lá embaixo, quanto quem pode estar de repente vendo esse vídeo já passou por uma situação dessa. A gente está sempre apto a jogar a primeira pedra do tuiteiro. Inclusive eu fiz um outro corte do Porta dos Fundos falando um pouco disso, falando de Jesus, a primeira pedra e os tuiteiros, porque foi uma analogia ali que eles fizeram, como seriam os contemporâneos ali na cena do apedrejamento bíblico e tudo mais, ali um trecho relacionado à história de Jesus no Novo Testamento. Então a gente tem que entender isso. E assim, no primeiro momento é responder de forma agressiva, no primeiro momento é tipo dizer sai daqui. Mas aí eu passo a entender, a partir do momento que as pessoas começam a falar, que elas não conseguem entender o que está sendo criticado. Que não é a religião que está sendo criticada. Que não é uma representação com o objetivo de desqualificar o valor religioso, mas a forma como as pessoas interpretam, usam e manipulam, mostrando, inclusive, colocando valores e ideias que nada tem a ver com aquele sujeito. Então, pensem só, os comentários estão lá, eu não vou bloquear, eu não vou apagar, mas a ideia que ficou na minha cabeça durante esses dias que eu fui acompanhando os xingamentos, né, sem noção, dizendo que não era piada, dizer que o mundo estava assim por causa desse tipo de ideia, essas pessoas não entenderam, porque há um problema e um déficit de interpretação. E isso não é culpa, talvez, só delas. A gente também não pode eximir dizer que a pessoa também não é 100% culpada. Mas a internet faz um pouco disso. Então, entendam, uma representação é uma imagem, é uma ideia que estão, às vezes, querendo nos estimular a pensar que determinados valores na sociedade estão aí, fazendo muito mal a conjunto de símbolos e crenças que vocês têm, inclusive. Então, vocês deveriam ficar revoltados com as pessoas que falam mal da religião ou fazem um mau uso das ideias religiosas que vocês têm. Aí é que está o problema. Que não há nenhum tipo de crítica, parece. Inclusive, não deve haver crítica porque você concorda. Então, aí não é uma culpa minha, não é culpa do Porta dos Fundos. É uma culpa, talvez, seja lá de quem for. Mas não é um espaço, é aqui onde você vai falar simplesmente e eu não vou pontuar uma hora, porque eu estou analisando o que está sendo comentado. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso e o canal ele vai continuar desse jeito. A gente vai trazer críticas, a gente vai trazer reflexões e outras questões que talvez afetem umas pessoas. É clickbait? Não é clickbait? É importante pontuar? Não é importante pontuar? Aprendam a rir, gente. Aprendam a rir. E a refletir sobre como a crença de vocês está sendo usada e feito mau uso delas e má representação delas. Tudo bem? Tranquilo? É isso. Valeu! Não esquece de curtir, compartilhar e comenta lá o que você acha em relação a isso e até a próxima. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.